Sabe por que as pessoas que um dia estavam aqui do teu lado, que um dia você conheceu elas fervorosas na fé, dentro da igreja, determinando os milagres, vendo coisas grandiosas acontecer, e elas foram embora, pessoal? Porque um dia essas pessoas buscaram o encontro com Deus pela maneira errada, buscaram o encontro com o Senhor Jesus em busca de uma conquista, muitas das vezes de um prazer ou de uma vontade própria, pessoal. Por isso nós temos que ter muita vigilância na nossa caminhada com o Senhor Jesus, para nós não fazermos dele simplesmente uma vontade nossa. Tipo assim, eu venho na igreja porque eu estou em busca de um bem material, em busca de um milagre na família, em busca de uma mudança de vida na minha vida financeira. Isto é o que tem afastado muitas famílias, muitos homens e mulheres da presença de Deus, porque não tem buscado o Senhor Jesus pelo que Ele é. Não busca Jesus por saber que Ele é o Salvador da sua vida, que Ele é o milagre, mas no tempo dEle, que Ele é a cura, mas é no tempo dEle, que Ele é a proteção que nós precisamos. Não busca o Senhor Jesus por Ele ser a vida, por Ele ser o príncipe da paz, mas se busca por um interesse ou até mesmo em busca de uma vantagem. Por isso, pessoal, tantas pessoas têm abandonado a sua vida com o Senhor Jesus. Não é porque Jesus não opere milagres, não é porque Jesus não seja a vida que a humanidade precisa, não é porque o Senhor Jesus não tem a paz. Não, Ele tem tudo de bom que o ser humano precisa, mas as pessoas buscam a Ele pela maneira errada. As pessoas, elas buscam Jesus por um bem que muitas das vezes a pessoa pode conquistar com as próprias mãos. O próprio Jesus disse: vocês têm que aprender, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Você precisa de uma cura, de um milagre. Você precisa que uma porta de emprego se abra. Você precisa que um dia a prosperidade venha fazer parte da tua vida. Não busque Jesus por isso, mas busque Ele pelo que Ele representa para a tua vida, e essas coisas vão acontecer naturalmente, porque Ele pode fazer essas coisas sem o teu coração ficar ansioso. O que leva as pessoas a se afastarem da presença do Senhor Jesus é a ansiedade que é produzida no seu coração em busca de um bem ou de um valor material. Então é importante nós que estamos aqui entender uma coisa: para nós nos manter diante do Senhor Jesus Cristo, nos manter diante da misericórdia de Deus, nós temos que vir de encontro à casa de Deus, não porque nós estamos precisando de um bem material, mas porque nós precisamos da misericórdia dele na nossa vida. Você entendeu como, se nós não vigiarmos, nós vamos buscar a Deus pela maneira errada, e vai chegar uma hora que nós vamos nos afastar da presença dele. A palavra mostra, o próprio Jesus deu o exemplo de 10 leprosos. Os 10 foram até Jesus em busca de um milagre, em busca da sua cura. Jesus, na mesma hora, manda eles ir até os sacerdotes. Indo os 10 foram curados. Um voltou, agradecendo e dando glória a Deus. E aquele não era nem dos judeus, era um samaritano. Aquele homem ouviu a palavra: a tua fé te salvou. Sabe por quê, pessoal? Porque ele soube voltar.
Aquele homem, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, ele não teve um encontro simplesmente pela cura que ele ia receber. Ele sabia quem Jesus era. Aquele homem sabia que se ele permanecesse ao lado de Jesus, se ele permanecesse na presença desse Deus, tudo na vida dele ia ser transformado, porque aquele que tinha a cura para ele, aquele que curou ele, era o mesmo que ia transformar a família dele, era o mesmo que ia transformar a casa dele, sem ele ter ansiedade. Só em ele buscar o reino de Deus, só em ele continuar se humilhando e reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, o sucesso dele, a honra dele estava garantida. Observe que na maioria das vezes, as pessoas que se afastam de Deus, não é porque Deus não tenha poder, não é porque Deus não faz milagre, não é porque o Senhor Jesus não pode transformar a vida, não, é porque as pessoas buscaram pelo modo errado, buscaram por um interesse, e se elas conquistaram, elas vão embora, porque já conquistaram o que queria. E se elas não conquistarem, elas vão embora, e o culpado vai ser a igreja, o culpado vai ser o pastor, a culpa vai ser de um membro, de um irmão que está sentado do lado do banco. Nunca a culpa vai ser da pessoa, porque o diabo é especialista em levar as pessoas a acreditarem que elas não têm culpa nos seus fracassos ou na sua falta de conquista. Elas vão sempre culpar alguém pelos seus flagelos, por abandonarem a Deus ou por desprezarem até mesmo o autor da vida. Aí o culpado vira o pastor. Esse é o problema dessa humanidade, que não tem buscado o Senhor Jesus pelo que ele representa, mas a ansiedade está sempre no coração, a pessoa está sempre ansiosa. Mateus 6:33: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Está vendo por que muitas pessoas, elas não alcançam a misericórdia de Deus na sua vida? Está vendo por que muitas pessoas não têm um encontro com Jesus e muda completamente a sua história? Porque elas buscam ansiosas, elas vêm na igreja querendo resolver o seu problema, e tem que ser resolvido na hora. Eu até entendo, porque isso é uma coisa humana, nós somos assim, nós queremos solução, nós não queremos esperar pela solução, não queremos esperar para resolver a situação, nós queremos resolver agora. A dor está ali, a gente quer que ela vá embora, não é assim? Isso é do ser humano. Mas com Deus não funciona assim, pessoal. Com Deus nós vamos ter que aprender, nos render aos pés dele. Olha Jesus dizendo: vocês não têm que andar na presença de Deus ansioso por isso, por aquilo que vocês querem. Vocês não têm que estar preocupados com o emprego, com a comida, com a roupa, com o alimento. Vocês têm que se preocupar em buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. Porque Jesus, a natureza dele é fazer o que o ser humano precisa. A natureza de Deus é abrir porta na vida daquelas pessoas que buscam misericórdia, daqueles que se rendem aos seus pés, que busca compaixão, que se humilha. Aquela mulher, aquele homem que reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que passe o que passar, a pessoa não abandona ele por nada, a pessoa não desanima, ela não perde a fé, ela não desiste, porque ela tem um objetivo: até o último dia ter um encontro com o autor da vida. Amém, igreja?
Essa é a diferença entre os que permanecem e os que vão embora. Essa é a diferença entre a mulher que enfrenta as lutas, mas permanece firme na fé. É a diferença entre o homem que permanece daquele que não permanece. Sabe por quê, pessoal? Porque nós sabemos que o Senhor Jesus não tem obrigação nenhuma em fazer o que você quer agora. Ele não tem obrigação nenhuma em eu chegar na presença dele, porque eu estou com a dor, eu estou sentindo um problema, ele resolver na mesma hora. Ele não tem obrigação nenhuma. Nós temos que conhecer Jesus pelo que ele é, por ele ser a vida que nós precisamos, por ele ser a entrada para o reino dos céus, por ele ser a porta que vai nos levar para a vida eterna, igreja. Então chega uma hora que nós temos que entender que Jesus não é simplesmente para mim e para você uma cura, uma libertação, e ele também é essas coisas quando nós nos rendemos aos pés dele e reconhecemos que ele é muito maior do que uma cura, que ele é muito maior do que eu ter uma porta de emprego aberta, ele é muito maior do que um milagre que acontece muitas das vezes no meio da família. São muitas as mães que abandonaram a sua fé com o seu Deus, abandonaram sua caminhada com o Senhor Jesus, porque elas clamaram pelo filho, elas buscaram e até fizeram sacrifícios e exigiram de Deus uma resposta, e Deus, ninguém vai exigir dele nada. Aí elas se revoltaram, se chatearam e foram embora. Só tem um porém: o problema continua do lado, não mudou a situação. Se não piorou, melhor não ficou. São muitos os homens que chegaram na igreja determinando que uma porta de emprego ia se abrir, que um milagre ia acontecer na sua vida, que a prosperidade ia chegar na vida deles, e porque Jesus não realizou esse milagre na hora que eles queriam, eles viraram as costas e foram embora. Sabe por quê? Porque buscaram Jesus de maneira errada, buscaram com interesse. São muitos aqueles homens e mulheres que chegam no altar da igreja, o pastor fala de dízimo, fala de oferta, a pessoa faz, e se Deus não fizer porque ela fez a oferta ou um dízimo, ela vira as costas e vai embora. Por quê? Ela fez, não porque Jesus é o Senhor da vida dela, e ela reconhece que a casa de Deus precisa dela fazendo a sua oferta ou o seu dízimo. As pessoas vão embora porque elas queriam fazer uma barganha com Deus. O dízimo dela virava uma barganha. A oferta, são muitos os homens e mulheres que estão dentro das igrejas ofertando como barganha. Não é por amor. Estão querendo que Deus, ele coloca 100 reais de dízimo e Deus tem que dar 1 milhão para a pessoa. Se não der, a pessoa vai embora. Barganha é o que mais tem dentro das igrejas. São pessoas querendo barganhar com Deus, e Deus não é barganha, meu irmão. Deus, ele vê o teu coração, ele vê o meu coração, ele sabe o que está no nosso coração. Você não tem que chegar aqui no altar e fazer o teu dízimo, a tua oferta, como se fosse uma barganha. Deus não vai poder abençoar, porque ele conhece o coração. Você tem que fazer porque você aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que fazer essas coisas porque você reconhece que Jesus é o Senhor da tua vida. E sabe o que vai acontecer? Ele vai abrir janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Agora, é no tempo dele. Ah, pastor, mas eu fiz 1 ano, 2 anos, 1 tempo, 2 tempos, e a janela não se abriu. Ué, mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. É ele quem vai fazer o milagre, é ele quem vai trazer a resposta. Você tem que continuar servindo. Nós temos que ser servos e apenas servos. Nós não temos que estar aqui ansioso e furioso em busca de uma conquista, que se ela não vier, ela nos joga para fora da presença de Deus. O que mais acontece das pessoas ir embora da presença de Deus é porque elas vivem dentro da igreja furiosas e ansiosas por um projeto de vida que elas querem, e porque Deus não realizou no tempo da pessoa, a pessoa vai embora, a pessoa mete o pé e vai embora.
Por quê? Porque ela queria que Deus resolvesse no tempo dela. E isso é barganha, e Deus não é Deus de barganha. Reino de Deus não tem barganha para entrar nele não, meu irmão. Vida com Deus, bênção de Deus, não tem barganha não. Não adianta nós ficarmos ansiosos, correndo atrás daquela bênção, desesperado, querendo do nosso jeito, porque Deus não vai fazer do nosso jeito não. Deus vai fazer do jeito dele, e quem aceitar vai ser assim, quem não aceitar vai ser assim. Nós vamos ter que aprender a construir vida com Cristo Jesus. Está vendo porque tantas pessoas abandonaram sua vida com Cristo, abandonaram a igreja em que congregava? Porque elas estavam dentro da igreja em busca de uma vantagem, de um interesse, e na hora que elas conseguiram, elas foram embora, e os que não conseguiram, foram embora também, porque saíram chateados. E o culpado deles ir embora, é como eu já falei, é o pastor, é a igreja, é o ensinamento, é que o pastor, ele bota a coisa muito ao pé da letra. Não é isso não, é porque as pessoas não têm um encontro com Cristo pelo que Ele é, o Salvador da sua vida, que Ele é a vida eterna, que a pessoa precisa um dia estar na presença dEle para herdar o reino dos céus, para ter uma vida iluminada. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Mas quem quer seguir a Cristo, se não for por um interesse ou por uma vantagem? Então é a hora de nós entender que a luz de Cristo vai brilhar na tua vida se você se mantiver diante dele, se você buscar a misericórdia dele, reconhecer ele como teu Senhor, como teu Salvador. Você um dia vai ver a luz de Cristo brilhando na tua vida, na tua casa e na tua família. Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhes gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão a este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A cura, pessoal, dos 10 leprosos representa claramente a igreja de hoje, a igreja atual. Se nós considerarmos as pessoas que estão aqui, é 1% das pessoas que passam pela igreja. Se considerar as pessoas que permanecem na fé dentro da igreja, é 1 de cada 10. É 1 de cada 10 que um dia se chegou na igreja, usou a fé, confiou, acreditou, mas a pessoa tinha um objetivo simplesmente terreno ou pessoal, não era uma vida com Deus e um encontro com Deus. Por isso que elas foram embora. Está vendo porque as pessoas, elas abandonam a sua fé? Está vendo porque as pessoas, elas não permanecem com Cristo Jesus? Porque elas não vêm pelo que Jesus é. Elas não vêm para a igreja para se render aos pés de Cristo e saber que andar com Ele é tomar a tua cruz e seguir a Ele, é saber que a vida é feita em meio às lutas. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Olha Jesus dizendo para os discípulos: não pensa que vai ser fácil. No mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, persevera, em outras palavras, continua, porque vocês vão vencer. Eu venci e vocês vão vencer também. Está vendo? Jesus dando o exemplo para nós do que é caminhar com Deus. Nós vamos manter essa fé e essa perseverança, ou nós vamos abandonar porque aquilo que nós queríamos não vemos
chegar nas nossas mãos. Não é a hora de nós entender que um servo de Cristo, que uma serva de Cristo só tem que fazer uma coisa, tomar a sua cruz e seguir? O peso está grande, meu irmão. Sem Cristo Jesus vai ficar muito pior. O fardo é pesado. Sem Jesus vai dar errado. Observe esses homens. 10 foram até Jesus. Todos tinham o objetivo de ser curado, mas um teve o reconhecimento, reconheceu que Jesus era muito mais do que o milagre que aconteceu na sua vida. Sabe por que muitas pessoas que chegaram na igreja e deram grandes testemunhos e foram embora, por que elas não permaneceram? Porque Jesus para ela não era muito mais do que o milagre que ele fez na vida dela. Porque Jesus não passou a ser para ela muito mais do que a cura que ela buscou. Eis o problema da maioria das pessoas que abandonam a sua vida com Cristo, porque Jesus não representou para a pessoa a cura, a salvação, a libertação, não representou a vida eterna, não representou o autor da vida e a transformação da sua família. A pessoa pegou aquilo que ele deu e foi embora. É o que aconteceu com esses leprosos. Foram embora, viraram as costas e não voltaram nem para agradecer. Por quê? Porque eles só queriam ser curados. É o que acontece com a maioria das pessoas que passam por dentro da igreja e não permanecem. É porque elas não estão preocupadas simplesmente com uma vida com Cristo, mas querem somente um milagre. Se Ele abrir as portas grandemente, elas vão embora, e se Ele não abrir, elas vão embora do mesmo jeito, porque o interesse era um, o objetivo era um: alcançar uma vantagem financeira. E quem busca Jesus por essas coisas não permanece diante dele. Por isso eu digo para vocês que estão aqui, se vocês quiserem alcançar um dia uma vida com Cristo e em Cristo, vocês vão ter que aprender, reconhecer o que Jesus representa para você. Ele representa muito mais do que uma porta de emprego, do que uma cura, a libertação de um filho, ou até mesmo a transformação de uma família. Ele é a vida, Ele é o príncipe da paz, Ele é a luz que ilumina os que se aproximam dele. Você está vendo como as pessoas, por elas não buscarem a Jesus pela maneira correta, elas se afastam da presença dele? Para nós não ficarmos ansiosos, correndo para um lado, correndo para outro, buscando numa porta aqui, numa outra porta ali, uma suposta bênção, porque Jesus é a bênção que nós precisamos. E se você tiver um encontro com Jesus, a bênção vai estar contigo. Nós observamos, pessoal, no decorrer dessa caminhada com Cristo, o que mais tem são pessoas que estão dentro da igreja, aqui ou num outro lugar, no outro dia estão no outro canto, buscando, muitas das vezes, uma profecia, uma revelação, coisas que não edificam a vida, coisas que não têm sentido na vida de um ser humano, porque antes das pessoas virem para a igreja, ou em qualquer outro lugar, já era em busca de uma revelação. Quando ia numa cartomante, já era para ela ler a vida da pessoa. E hoje, muitas das vezes, são muitas as pessoas que, pela ansiedade que tem no seu coração, nunca vão ter um encontro com Jesus, porque estão em busca de um pastor que faça uma revelação ou venha falar a vida da pessoa para ela, quando no entanto por trás dessas setas malignas está uma obra do diabo para afastar a pessoa dos caminhos do Senhor. Então eu peço para vocês que estão aqui, vigia com a tua vida, porque Jesus não vai ser revelado para você através de uma cartomante, através de um pastor, através de uma profetisa ou de um profeta, porque o Senhor Jesus, Ele se revela pela sua palavra. Se você se render aos pés dEle, aceitar Ele como Ele é a luz do mundo, e você não vai andar nas trevas, você vai ter a luz da vida. Está entendendo o que falta nas pessoas para elas terem uma vida com Cristo e em Cristo? É hora de nós abrirmos os olhos. Cuidado com o teu coração.
Porque o teu coração, ele é muito bom para você, mas não esqueça que dele procede o bem, mas procede o mal. Dele procede a luz, mas procede as trevas. Do coração procede a verdade, mas também procede o engano. Então, cuidado para o teu coração não te enganar. Cuidado para a tua vaidade e o teu querer, antes da hora, não afastar você da presença de Deus. São muitos homens e mulheres que o querer deles afastou eles da presença de Deus. A ansiedade deles. Olha Jesus dizendo, vocês têm que parar de andar ansioso na vida de vocês. Vocês têm que parar com esse negócio de ansiedade. Vocês têm que aprender a andar com Cristo pelo que Ele é. Veja Ele dizendo para esse leproso, agora ex-leproso, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve ninguém que voltasse para dar glórias a Deus, senão a esse estrangeiro? E na mesma hora Ele diz, agora levante-te e vai, porque a tua fé te salvou. Você está vendo o que salva as pessoas? Vida com Cristo. Reconhecer quem é Jesus. Aquele homem reconheceu que Jesus era muito mais do que uma cura que ele recebeu. Aquele homem reconheceu que diante dele estava a vida, que a vida era Cristo e estava em Cristo. Por isso que ele recebeu a palavra, a tua fé te salvou. Nós temos que ter muita atenção nas nossas decisões e com o que o nosso coração tem produzido na nossa vida, para que a gente não se deixe dominar pelo coração e perca o direito da vida eterna. Porque é o que o Senhor Jesus, em um certo momento, ele diz, do que adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a alma de vocês? Do que adianta vocês entrar na ansiedade, quererem de qualquer maneira conquistar um bem material, ou até mesmo ganhar o mundo para vocês? Porque é o que ele diz, do que adianta vocês ganhar o mundo e perder a salvação de vocês? Do que adianta vocês buscarem a Deus só por um bem material, por algo terreno, e vocês perderem o direito da vida eterna? Então, igreja, aconselho a vocês, diante da palavra de Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus para a vida de vocês, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. A roupa que você precisa, Ele vai te dar a condição. O sapato que você precisa, Ele vai dar a condição. Você pode ter certeza que você não vai ficar em necessidade de alimento, porque quando você busca o autor da vida, uma coisa que Ele tem para dar é vida àqueles que acreditam nele. Amém, igreja? Então permaneça diante desse Deus, mantenha a tua fé, mantenha a tua perseverança, não desista porque alguém desistiu, porque quem desistiu é porque estava buscando por um interesse ou pela maneira errada. É como eu já falei, muitas mães, muitos pais abandonaram sua vida com Cristo porque buscaram a libertação da sua família ao invés de se render aos pés do Senhor Jesus. São muitos os homens que abandonaram a sua fé porque buscaram uma porta de emprego, buscaram uma prosperidade, mas não buscaram o autor da vida. Até receberam dele, mas não reconheceram que foi ele que deu. Porque é muito comum nós, seres humanos, recebermos algo de Deus e após receber, não reconhecermos que foi esse Deus que fez na nossa vida. Aí a pessoa, o que ela faz? Já tem a bênção na mão, vai embora e não volta mais. Aí sabe qual é a desculpa? Eu me afastei da igreja porque o pastor só fala de oferta. O pastor só fala de dízimo. Nós fazemos uma pregação aqui de 40 minutos e falamos menos de 1 minuto de dízimo e oferta. Qual é a solução para a pessoa que não quer construir vida com Deus? Ir embora, porque esse pastor só fala de dízimo e oferta. Então, pessoal, é a hora de nós abrir os olhos, para a gente não se deixar levar pela artimanha do nosso coração
e nos afastar da presença de Deus e perdermos o direito de uma vida eterna. Vocês que estão aqui, vocês cuidado com o coração de vocês, para que ele não venha roubar o direito de você entrar pelas portas da vida eterna.